Meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje, dia 12/8, quarta-feira, vamos trazer mais uma palavra para abençoar a sua vida, para que Deus possa falar ao seu coração. Hoje vamos ler aqui em Eclesiastes 6, apenas o versículo 10. Seja qualquer o que for, já o seu nome foi nomeado, e sabe-se que é homem, e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Antes de meditar nesta palavra, queremos falar um pouco sobre o livro de Eclesiastes. Algumas definições, não sei se a palavra certa seria técnica, né, mas vamos poder entender. Em hebraico, Eclesiastes é Kohelet, derivado de kalal, significa reunir-se. Literalmente significa aquele que reúne uma assembleia e lhe dirige a palavra. Para o português, normalmente é traduzido como pregador ou mestre. Então muita gente fala, Eclesiastes, o livro do pregador. Na Septuaginta, que é a tradução de 70 sábios do Antigo Testamento hebraico para o grego, isso acontecendo antes de Cristo, é Eclesiastes, e daí derivou a nossa tradução, nosso título em português, Eclesiastes. A ideia da obra é ensinos de um orador público bem conhecido, embora não tenha o seu nome escrito no livro como autor, mas se entende-se todos aqueles estudiosos, né, teólogos, que foi escrito por Salomão. Há uma tradição judaica que diz o seguinte: Salomão escreveu Cantares quando era jovem. Não sabe que Cantares é um livro que fala sobre uma paixão de um noivo com uma noiva, no caso Salomão e a Sulamita. E nós já pregamos aqui em Cantares, já explicamos isso aqui numa das reflexões. Provérbios, quando estava na meia-idade. Eclesiastes, no final da vida. E essa é uma característica muito forte no livro, onde você percebe que ele fala de coisas já de uma pessoa que esteja, é um conselho de quem viveu uma vida toda e tem muita experiência para dar sobre situações que aconteceram com si próprio. Basicamente é isso, né? Mas vamos aqui ao texto. Qual a parte principal que o senhor quer falar aqui, pastor? Eu quero falar sobre a parte final do versículo que diz: e que não pode contender com o que é mais forte do que ele. Salomão aqui não está falando de uma contenda de homem para homem. Já seria difícil. Até o Novo Testamento nos fala. Jesus falou, se um homem for construir uma torre, ele primeiro faz uma conta se tem condições de construir para não parar a torre no meio, né, a construção no meio, e depois as pessoas ridicularizar ele, vão parafrasear assim, né? Um rei não sai com 1.000 soldados para outro que tem 20.000. O primeiro vai ver primeiro se ele tem condições, senão vai pedir paz antes. Então, na verdade, o homem contendendo com alguém mais forte do que ele aqui na Terra já é complicado. Já seria complicado homem com homem. Mas aqui ele não está falando de uma contenda de um homem com outro homem. Aqui ele está se referindo de nós, seres humanos, criaturas, tentamos contender com Deus. Queremos questionar a Deus. Queremos, muitas vezes, saber respostas de Deus para coisas que nós, seres humanos, que sejam o mais sábio, como foi o caso de Salomão. Estamos aqui dentro de um livro escrito por um homem
que é considerado por pessoas até não cristãs, não judias, pessoas estudiosas, como se não o mais, mas um dos homens mais sábios que houve na face da terra. E este homem diz que ele mesmo, com toda a sua sabedoria, não podia contender com quem é mais poderoso do que ele. Então vamos analisar exatamente. Pastor, mas o que é contender? Contender é brigar, é discutir, é questionar, é querer até, de certa forma, ser mais forte do que a outra pessoa. Mas aqui nós estamos falando do relacionamento de uma situação homem com Deus, criatura com o Criador. Ah, pastor, mas ninguém vai fazer um negócio desse. Faz, meu amado irmão, quantas pessoas o fizeram na história da Bíblia Sagrada. Quantas pessoas não conseguiram entender os propósitos de Deus e entender que nós precisamos buscar sempre a direção do Senhor em nossas vidas. A vontade do Senhor deve ser soberana sobre nós. Alguns homens, vou falar aqui rapidamente, não contenderam com Deus. Procuraram entender mesmo nas adversidades, ou pelo menos em alguma situação. Alguns questionaram a Deus, mas quando Deus lhe deu a resposta, entenderam e compreenderam. A gente sempre fala do grande personagem, um dos mais importantes na história de Israel, e por que não podemos dizer da igreja também, porque a Bíblia diz que ele é o pai da fé, Abraão, antes chamado Abrão. Morando lá na Mesopotâmia, estava ali no meio de um povo idólatra, de um povo que adorava diversos deuses, e aí o Deus criador do céu e da terra diz para ele: sai do meio da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Ele sai de Ur dos Caldeus, a princípio ainda com seu pai, também com seu sobrinho Ló, chega até Harã, ali o seu pai morre e depois ele se desloca para Canaã. Aí quem olha assim diz: Mesopotâmia, Canaã deve ser um pulo, uma coisa rápida, uma viagem como se fosse eu sair daqui de Caxias, onde eu moro, para a cidade do Rio de Janeiro. Não, meu amado irmão, era uma viagem longa, uma viagem muito longa, e não era feita como hoje, com todos os meios de transporte que temos disponível, mas feita no lombo de animais, de camelos talvez, porque muita área daquela era desértica, para chegar àquela situação. Mais do que isto, você sair do lugar onde você está, no meio da tua parentela, no meio dos seus amigos, no lugar onde você conhece, onde você tem toda a sua estrutura, e ir para um lugar difícil, hoje já seria complicado. Mas hoje, meu amado irmão, a gente fala de vez em quando, né? Com toda a dificuldade, hoje você sair... não vou morar mais aqui em Caxias, no Rio de Janeiro, vou morar em São Paulo. Vou ficar longe da minha parentela. Você tem um telefone fixo, você pode ligar, você tem um celular, chamada de vídeo, e-mail, Skype, e, como eu disse, meio de transporte que você quer voltar para ver os seus parentes, às vezes é um pulo. Mesmo que você vá para um país estrangeiro, saia do Brasil e vá para outro país, ainda há meios para você se comunicar. Nós tivemos, se eu não me engano, a segunda conferência missionária da CEMIMP. Ela foi na igreja a qual pastoreio, ali no Jacatirão, Morro da Carolina, e nós temos um missionário que nós ajudamos, da Assembleia de Deus do Corumandê, que está na Espanha, missionário André Derruti e sua família, e na época nós conseguimos fazer ali uma situação onde pelo Skype, que naquela época era a ferramenta mais fácil, né? Hoje nós temos até, talvez, se
fosse hoje, talvez nós podemos até usar outras ferramentas que já surgiram com mais tecnologia, né? Mas naquele tempo foi o Skype, né? Foi talvez uns 5 anos atrás, não me lembro. E aí fizemos aquele encontro missionário, e ali o missionário falou com toda a igreja através do Skype, e a igreja falou com ele. Então ele está lá na Espanha e nós comunicamos com ele. Hoje é fácil você fazer ainda esse tipo de situação. Agora, no tempo de Abraão, como é que fazia? Sai da sua terra, da sua parentela, e talvez nunca mais volte, como foi o caso de Abraão. Talvez nunca mais veja seus amigos, nunca mais veja a sua parentela. Ele estava saindo de uma cultura para ir para um outro lugar, para uma outra cultura, para uma outra situação. Mas ele não questionou a Deus. Ele não perguntou a Deus. Deus falou, vai. Deus falou, faz. E ele foi. E o Senhor, na sua... Por isso que ele é chamado Pai da Fé, meu amado. Por isso que você, todos os cristãos de hoje, temos que olhar para Abraão e espelhar nele. Ah, pastor, mas Abraão não fez coisa errada? Fez, meu amado irmão, tomou decisões erradas, e a Bíblia relata isso exatamente para que eu não imite essas. Mas, se você for olhar, a maioria das decisões dele foi da forma correta, servindo a Deus. E Abraão é um exemplo para nós exatamente por isso. Porque ele aceitou, e Sara, sua esposa, na época chamada Sarai, também. Ainda levou Ló. Quando chegou lá, aconteceu uma contenda, Ló foi para um lado, ele foi para o outro, serviu o Senhor, só havia um problema. A sua esposa era estéril. E Deus tinha prometido que através de sua descendência, aquela terra seria conquistada. E olha bem, meu amado irmão, preste atenção. Abraão não sabia de nada do que iria acontecer, como eu também não sei o que vai acontecer amanhã na minha vida, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos. Você também não sabe. Mas eu sei, porque eu tenho a Bíblia Sagrada, o que depois aconteceu na vida de Abraão. A sua descendência ganhou aquela terra? Sim. Nem Abraão, seu filho, nem Isaque, nem ainda Jacó. Somente lá, depois de Moisés, no tempo de Josué, é que eles realmente tomaram conta daquela terra. Ali ficaram muito tempo, depois foram para o exílio babilônico, voltaram, e depois de Cristo, no ano 70, foram expulsos novamente daquela terra. Em 1948, voltaram, retomaram, estão lá, chamado Estado de Israel, presentemente. Reconstruirão o templo, segundo a profecia bíblica, que cremos que acontecerá. E depois, no milênio, o nosso Senhor Jesus Cristo estará reinando com Israel, aqui na Jerusalém terrestre, e a igreja estará reinando com Cristo também na Jerusalém celeste. Então, é uma terra que não serviu apenas para Abraão, para o seu filho, para o seu neto, para os seus descendentes, mas está aí e sendo bênção na vida de todos, e será no futuro também. Eu posso ver isso pela palavra. Abraão não podia ver. E Abraão então não tinha filhos. E certa vez ele questionou o Senhor. Então, veja bem, eu falei aqui que entender às vezes é questionar, né? Mas você pergunta a Deus. Perguntar a Deus não é problema. O problema é perguntar, Deus te responder e você não aceitar a resposta de Deus, o propósito de Deus, a vontade de Deus. Ele disse para o Senhor, eu só tenho como a quem que vai herdar as minhas coisas, o meu mordomo, que é o Damasceno Eliezer. O Senhor falou, não, eu vou parafrasear aqui o Senhor. Não será Eliezer, não será esse Damasceno. Eu vou te dar da sua esposa, enfim, através de você vai nascer uma criança que será o seu descendente. E o tempo foi passando e nada aconteceu. Aí Abraão cometeu aquele erro, levado por Sara, possuiu Agar, Agar teve um filho, Ismael, depois se tornou uma grande nação, hoje está aí, os árabes são descendentes de Ismael, também são fortes, são grandes, enfim, mas não vou tocar nesse assunto agora. Mas não era isso que Deus queria.
E lá adiante, então, o Senhor aparece a Abraão através de 3 anjos do Senhor, que vieram em forma de homem. Abraão deu comida a eles falaram essas coisas e disseram para Abraão: Sara vai engravidar. Mas Sara já estava velha, Abraão também, e o costume das mulheres, ou seja, Sara não menstruava mais, portanto ela não estava mais no período fértil, porque esse milagre de Abraão, de uma mulher ter filhos, depois de ser estéril, é um milagre maior do que muitos outros que nós vemos na Bíblia. A Sara não foi a única mulher, biblicamente, que nasceu estéril e que depois teve filhos. Rebeca, esposa de Isaac, da mesma maneira. Mas Rebeca ainda era uma mulher nova, então não tinha esse problema de Sara. Raquel, da mesma forma. Ana, lá adiante, já no tempo do juiz, ali, que foi mãe de Samuel. Mais adiante nós vamos ver Isabel, já uma mulher também de idade, bem parecido com Sara. Então, Deus operou um milagre na vida de Abraão e de Sara, tremendo. E ela tem então um filho. E este é o filho da promessa. E mais do que isso, meu amado irmão, ainda simbolizando para nós, profeticamente, Isaac, quando o Senhor manda, e aí vamos falar de outro mês, que Abraão não questionou a Deus, não contendeu com aquele que é mais poderoso. Deus falou: esse filho, deu filho, muita festa, muita alegria, festividade, agora nasceu, agora está resolvido o meu problema. Aí Deus fala para Abraão: pega o teu filho, vai lá no monte do Senhor e oferece ele em sacrifício para mim. A Bíblia não fala diretamente, mas nós cremos que só Abraão sabia disso. Porque Isaac o questiona, daqui a pouco vamos falar sobre isso. Sara, certamente se soubesse disso, teria questionado Abraão. E Abraão pega a criança, ou provavelmente um adolescente, estima-se que Isaac tinha ali por volta de 12 ou 13 anos, quando isso aconteceu, e leva Isaac e vai embora, com todos os preparativos para oferecer o holocausto. Isaac já tinha visto muitas vezes Abraão oferecer o holocausto a Deus. E chega um certo momento, Abraão demonstra o seu primeiro ato de fé. Chega para os seus acompanhantes que estavam com ele, os seus servos, e diz: vocês vão ficar aqui, eu vou subir com o rapaz um monte e depois nós voltaremos para encontrar com vocês. Então ele já acreditava que Deus ia operar um milagre, que ele voltaria com seu filho para encontrar novamente seus servos. E quando ele está subindo, o rapaz questiona ele: papai, está aqui todas as coisas necessárias para se oferecer um sacrifício. Cutelo, fogo, lenha, enfim, tudo. Mas cadê o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Por que Isaac falou isso para ele? Se vão oferecer um sacrifício, lá na casa de Abraão tinha, eu não sei, centenas talvez, ele era alguém que cuidava de ovelhas, talvez milhares de animais. Era só escolher um melhor e levar. Se é para oferecer sacrifício, por que vai sem o animal? Mas a resposta de Deus, de Abraão para Isaac foi: Deus proverá para si o cordeiro. E que ele estava profeticamente falando? Que Isaac simbolizava Cristo, aquele que viria para morrer em nosso lugar na cruz do Calvário para nos dar a salvação e a vida eterna. Sobem, chegam, Abraão prepara tudo e coloca Isaac. A Bíblia também não diz, mas nos parece que Isaac não lutou, Isaac entendeu, compreendeu. Abraão sobe, então, o cutelo, porque aí ele ia matar Isaac e molá-lo. Depois queimar como sacrifício,
E aí Deus brada do céu: Abraão, Abraão, não faça isso, porque agora eu sei que temes a Deus. E aí ele olha para o lado, vê um animal que está ali, preso entre as árvores, desata Isaac, pega aquele animal, oferece o sacrifício a Deus e desce com Isaac de volta para encontrar com seus servos e depois com a sua mãe. Questionou a Deus. No livro de Hebreus, já falei isso aqui, algumas reflexões. A Bíblia diz que Abraão cria da seguinte maneira. O autor de Hebreus diz o seguinte, que ainda que ele matasse Isaac, ele tivesse que matar Isaac, que Isaac fosse morto, Deus o ressuscitaria dentre os mortos. Cordeiro de Deus, segundo disse João Batista, lá no início do Evangelho de São João 1,29. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus Cristo, foi morto. Muitos não entenderam. Alguns até se questionaram. Os discípulos no caminho de Emaús se questionaram. O próprio Cristo já ressuscitado aparece a eles, conversa com eles, mostra na Bíblia para eles que o Cristo deveria morrer e eles não conseguiram entender isso. Mas depois, ao partir do pão, conseguem entender e compreender porque o Cristo some da sua frente, desaparece e agora eles voltam e avisam em Jerusalém que eles também tinham visto o Cristo ressuscitado. Mas ele ressuscitou. Ao terceiro dia, ele venceu a morte, para que eu e você também podemos vencer a morte. Agora, meu amado irmão, eu disse que ia falar alguns exemplos de homens que fizeram, que não fizeram, e Deus me levou a falar só sobre Abraão. Mas eu quero encerrar aqui, eu quero fazer um fechamento nessa reflexão, vamos dizer assim, dizendo para você o seguinte, meu amado irmão. Veja bem, o Deus Criador, Deus que criou todas as coisas, que me criou e criou você. Nós estamos aqui como? Nós não somos mais aquela criança que entendemos, que passou uma cegonha lá no céu, com um bebezinho, e foi jogado no colo de papai e mamãe. Nós sabemos muito bem que não é isso. Nós sabemos que lá atrás, de alguma forma, isso aí na vida de cada um de nós. Minha e tua. Lá atrás, muito mais recentemente, outro mais tempo, dependendo da idade, Deus juntou um homem e uma mulher que, de certa forma, se amaram, se casaram, enfim, se juntaram, e no seu ajuntamento, físico, Deus fez que fosse fertilizado um óvulo lá dentro da mulher, espermatozoide, aquela coisa toda que nós sabemos como funciona, e um bebê viesse. Permitiu que essa criança passasse 9 meses, ou alguns 7 meses, 8 meses, enfim, existe criança que nasce antes do tempo, e nascesse. Muitas crianças morrem no ventre da mãe. Eu tive um irmão que nasceu, seria o mais velho de todos, sou eu, mais 2 irmãs, nasceu e morreu. A minha esposa, entre a gravidez, se não me engano, da primeira filha e da segunda, eu tenho 3 filhas, ela engravidou e acabou tendo um aborto espontâneo, perdeu aquela criança, nós não sabíamos, ela acha que seria um menino, não sabemos, né? Mas ela acha que seria um menino pela característica das 3 gravidezes e daquela. Mas ela perdeu aquela criança. Tem gente que engravida e não tem. Mas nós estamos aqui porque nós chegamos aqui. Essa gravidez chegou até aqui. Ela funcionou. Então, foi Deus que fez com que nós chegássemos a esse mundo. Muitos passaram uma infância difícil, uma adolescência difícil, uma juventude difícil, enfim, todas as dificuldades. Estamos aqui hoje. Se Deus me permitiu estar aqui hoje, me deu saúde, tem me dado a cada um de nós, mesmo relativo, alguns têm mais problemas de saúde, nos deu o pão de cada dia, mas muitas vezes, em algum momento de nossas vidas, tivemos dificuldades financeiras, nos deu a cura de enfermidade, mas muitas vezes, em algum momento, nós ficamos enfermos também.
Enfim, nos deu uma família, mesmo que às vezes essa família tenha problemas, mas estamos aqui, meu amado irmão. Eu posso questionar a este que fez tudo isso? E mais do que isso, mais do que ter me dado vida, me dado saúde, me trago até aqui. E quando eu digo até aqui, eu hoje, 56 anos, você cada um de vocês que vai receber esse vídeo, vai ver esse vídeo, vai ouvir esse vídeo, você tem uma história de vida. Se Deus te trouxe até aqui, além disto, eu vou questionar a Deus que pegou e abriu mão de seu filho, mandou ele ao mundo, ele viveu aqui, ele aqui pregou a palavra, ele aqui foi rejeitado pelos homens, ele aqui foi levado a uma cruz e sofreu de uma forma bárbara por mim e por você, por amor. Morreu crucificado. E depois ele, como ele diz em João capítulo 10, ninguém toma minha vida, mas eu dou e torno a tomá-la. Ele ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e prometeu mais do que isso. Não só, ele não foi embora, ele disse, eu vou voltar para levar o meu povo para si. Eu posso contender, eu vou repetir para você, que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Aconteça o que acontecer na tua vida, Deus continua sendo Deus, continua sendo soberano, continua sendo todo-poderoso, continua sendo onisciente, onipresente, onipotente, e eu continuo sendo criatura, que devo me dobrar diante dele e devo glorificar o seu nome. Eu ia falar sobre Jó, não deu tempo, falei só sobre Abraão. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Receberemos de Deus os bens e não receberemos os males. Eu vou contar uma última situação que já contei algumas vezes, devo ter contado até numa reflexão anterior. Eu li, talvez num livro, alguma coisa que me mandaram, sobre o grande tenista Arthur Ashe. Ele tem até o nome de uma das quadras, não sei se da Austrália, de algum lugar. E Arthur Ashe foi um grande tenista, em um determinado momento da sua vida, acho que já aposentado, já com idade, teve câncer. E a pessoa mandou cartas para ele, fãs, dizendo alguma coisa, e um mandou assim, você não questionou a Deus por causa do seu câncer? Ele disse, olha só, lá no país que eu moro, tantas pessoas, né, crianças até, queriam ser tenistas. Aí botou lá, sei quantos milhões? 5 milhões. Somente uma quantidade X conseguiu ser tenista. Depois dessa quantidade, tantos queriam estar no circuito profissional. Só uma quantidade ínfima foi para o circuito profissional. Poucos desses que foram conseguiram disputar os grandes torneios. E o maior deles, que muitos consideram, o Wimbledon, em Londres. E eu fui e cheguei e fui campeão. Tantas pessoas, aí ele coloca, Deus me escolheu para ser o campeão. Eu questionei a Deus nessa hora. Eu disse, Deus, por que tantos milhões de pessoas me tornou campeão de Wimbledon? E agora eu vou questionar a Deus porque eu estou doente? Pense nisso. Deus tem te abençoado. Deus tem te trago até aqui. Por que questionar a Deus? Por que contender com quem é mais forte que você? Porque a Bíblia diz, lancemos sobre ele as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Ele está cuidando de você. Eu vou orar por você nesta hora. Amado Pai querido, hoje eu farei uma oração diferente. Senhor Deus, não uma oração pedindo cura, pedindo outras coisas, mas uma oração pedindo, Senhor, para que nós, todos nós, teus servos, teus filhos, remidos lavados no sangue do Cordeiro, possamos entender e compreender e guardar a tua vontade. Quantas vezes, Senhor Deus, o problema faz a gente questionar, a gente reclamar, a gente falar besteira, Senhor Deus, mas possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, olhar somente para ele e continuar essa nossa caminhada. Como Abraão, Senhor, ele não olhou as dificuldades e problemas, mas ele confiou na tua palavra. E o Senhor o recompensou com as suas ricas e divinas bênçãos. Senhor Deus, ele foi o Pai da fé, possamos ter fé também e confiar. Abençoa nossas vidas, perdoa os nossos pecados, Pai eterno. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu amado irmão.
minha amada irmã, através desta palavra nesta noite, em nome de Jesus.